bastante do solo aqui e eu creio que vamos falar muito porque é um papel muito importante do solo, né, dentro desse trabalho. Como que o tipo de solo e a carga da estrutura influencia nessa decisão? A gente até estava conversando um pouco aqui antes, né? Dessa estrutura que você vai construir para cima, como que você faz para baixo no solo, né? Na verdade, você faz a interação entre o solo e a carga, que vai gerar o dimensionamento, entendeu? Então, a importância deles é isso. Eles vão estar atrelado com o outro, um está atrelado com o outro para você fazer o dimensionamento e prosseguir a estrutura. Tá, eu até fiz uma anotação aqui, assim, no tipo de estrutura, né? Por exemplo, a gente viaja um pouco e vê aquelas estruturas em São Paulo, né? Que são enormes. Aqui em Pouso Alegre também já tem grandes estruturas. Para você construir um prédio, digamos assim, o estudo tem que ser muito grande, né? Para Ah, você saber o tipo que você vai fazer ali. quanto maior a responsabilidade da obra, não que exista obra sem responsabilidade, não existe. Mas existem obras com um caráter mais difícil, que exige uma maior apuração. Quanto maior a apuração, maior tem que ser o estudo. Você tem que fazer um estudo mais detalhado, outro tipo de sondagem, outro tipo de investigação, né? Quando eu falo a sondagem pura e simplesmente, eu estou falando mais do perfil de obra que a gente atua aqui em Pouso Alegre, mas por essas construções grandes, enormes, o estudo, né, investigativo tem que ser muito maior, muito mais bem elaborado. Outro tipo de sondagem, trabalhar com sondagens rotativas, né? Estudo de solo superficial também. Tudo. Então, para essas construções maiores, lógico que demanda um estudo maior. Com certeza, né? É, Porque a carga que as estruturas vão estar aguentando, é. né? Suportando. Porque todo processo tem sua limitação. Qualquer coisa que a gente falar no mundo tem a sua limitação. Pode ser uma limitação baixa ou uma limitação alta, mas tudo tem sua limitação. Então, quando você vai trabalhar com uma obra de altíssima responsabilidade, altíssima tecnologia, altíssimo custo, você tem que trabalhar com o máximo, o melhor, o limite da, de, de estudo que você tem disponível para se preparar para a elaboração dessa obra. E como que acontece assim? Você pegaria a gente está até comentando a respeito de algumas construções antigas que são que aguentam até hoje. Antigamente não deveria ter esse tipo de estrutura, né? Vamos pensar num prédio. Hoje teria como você fazer digamos assim, uma estrutura que aquele prédio possa aguentar? A estrutura que ele já tinha que não Tem. foi feita. Existem os reforços de fundação. Você tem, por exemplo, um prédio, você está no meio da construção, você quer mudar o contexto, aumentar a quantidade de pavimento, ou mesmo a sua casa, você quer fazer. Existe como você contratar, fazer um estudo de reforço da fundação já existente para você anexar esses elementos que você quer colocar no seu projeto original. É que eu lembrei de um caso do ano passado que eu até vi na TV em relação ao prédio eu creio que foi em Ubatuba, que teve que todo mundo sair do prédio porque a estrutura dele, né, na base deu um problema e aí teria que fazer uma nova fundação. Sim, provavelmente, eu não vi esse caso, mas provavelmente o prédio deve ter sofrido um recalque maior do que o esperado, né? Isso deve ter gerado algum risco na estrutura e foi necessário fazer essa intervenção de reforço da fundação. O bom que isso dá para fazer, né? Então Dá para imagina fazer, você ter depende, que possível ser feita. demolir um prédio porque não foi feita uma estrutura boa. Nem sempre é possível. Às vezes a patologia é tão grande que o, o prédio ou a construção tem que ser condenada. Existe limitações de risco específica em cada tipo de estaca?
Existem esses riscos, o risco executivo, né? Você adotar uma fundação de forma errada, você tem o risco de executivo, de ficar uma fundação adequada para a sua estrutura, né? Esse é um risco. Existe o risco também que eu comentei, o risco de vizinhança, né? O risco de vizinhança, de você gerar um dano no vizinho, isso pode ocasionar prejuízo, processos, né? Mas o principal risco é você vai adotar uma fundação errada e essa fundação não surtia o efeito que ela teria que ter surtido, entendeu? Eu vou puxar um pouquinho aqui dentro da estrutura. Quando você vai fazer uma estrutura, tipo assim, o quanto que você define que vai ser perfurado o solo para poder fazer essa estaca? Aí vai depender da estrutura que está em cima? A sondagem. Quantos metros você vai perfurar? Isso é o projeto estrutural executivo Ah, feito tá. pelo profissional. Esse projeto, ele vai ser elaborado, o profissional vai elaborar ele de posse das características do solo de mão, a famosa sondagem, né? Ele tem os elementos estruturais, todo o peso da construção, todas as forças atuantes, e ele faz uma interação com a sondagem, e aí ele faz o dimensionamento da fundação dela, quer seja rasa, quer seja profunda, quer seja E, estaca pré-moldada, quer seja estaca de outro tipo. que vai ser até o próximo tema nosso aqui, né? Que vai ser dentro aqui do projeto, execução e monitoramento, né? Que como que é feito esse projeto de fundação, quais os profissionais que teriam que estar envolvidos nesse projeto? Na verdade, um projeto de fundação, você envolve primeiramente o profissional, o pessoal de campo, o sondador, que é a primeira fase, é o sondador, que ele faz a coleta das amostras, né? Depois entra um geólogo, que faz a classificação desses materiais, dentro da sondagem, ela inclui isso. O geólogo, ele faz as classificações dos materiais, tipo e o tipo de material, isso é tudo determinado num laudo que o geólogo faz e o engenheiro também acompanha. Então, é um sondador, que é um profissional que faz a coleta, o geólogo, um engenheiro. Aí, esse projeto, essa sondagem, quando passa para a mesa de um escritório, de um calculista, aí entra o engenheiro calculista, né, engenheiro de estrutura, né? E geralmente tem o desenhista de projeto que faz, o engenheiro passa as instruções e o desenhista faz o desenho do projeto para passar isso para o campo. Nossa, quanto profissional, né? É. Quanto profissional, quanto estudo há por trás de uma construção. Isso é para o início, né? Depois que o projeto for para o campo, aí entra o engenheiro da empresa executora, aí entra os profissionais da empresa executora, que são operadores, ajudantes. Então, é bastante gente envolvida. Parte elétrica, hidráulica, tudo para depois, né? É. E o quanto, eu vejo que sim, o quanto a gente ainda tem que bater nessa tecla de que a importância de fazer essa base, né, esse estudo todo, de todos esses profissionais. Muita. Quais são as boas práticas para execução segura de estacas no canteiro de obra? Na verdade, a boa prática já parte de um projeto bem elaborado, condizente com o que acontece no subsolo. Então, você já fazendo esse dimensionamento, adotando a fundação certa, você já deu um passo grande para a sua obra ter sucesso, né? Com relação a isso, o resto é você fazer inspeção prévia no local de trabalho, para ver se não existem interferências subterrâneas, interferência aérea, acessibilidade, porque geralmente são equipamentos grandes, então tem que ter acessibilidade. A obra tem que ter um suporte bom, porque às vezes são máquinas pesadas, então tem que ser tem que ter um substrato bom da base, porque se a máquina não for bem apoiada no solo, existe o risco, como ela é grande, existe o risco dela tombar, causar um acidente. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados.
Além do projeto, você tem que fazer um trabalho de inspeção prévio para verificar essas características, se atende, para você colocar o equipamento e não ter esse risco de acontecer algum acidente, do processo executivo fluir da melhor forma. Muito importante, Sim. né? Quais ensaios ou testes, né, que podem ser feitos durante e após a execução? Tipo, prova de carga estática, Sim. dinâmica. Nas estacas moldadas em loco, né, existe os ensaios que você faz com o material que é aplicado. Por exemplo, o concreto, né? Você faz a coleta do material, você faz o teste de abatimento, que é o SLAMP, você faz coleta do material para pegar a resistência à compressão simples do concreto. Isso são os básicos, né? Isso durante o processo executivo. Já as pré-moldadas, quando você compra o elemento pronto, você geralmente esses elementos eles já vêm com um laudo do fabricante, da estaca, o lado do fabricante já atestando que o produto tem a resistência da característica da venda, está dentro da conformidade das normas. Após a execução das fundações, existe modelos para você fazer o controle. Existem os teste PIT. O que é o teste PIT? O teste PIT é um teste que você, através de ondas, você verifica a integridade da estaca. Vou exemplificar, você faz a limpeza do topo da estaca, vai com um equipamento eletrônico, bate um martelo, ele através de ondas eletromagnéticas, ele define se o comprimento da estaca é o que está estabelecido no relatório da obra. E se houver por exemplo, um vácuo na estaca, uma falha na concretagem que gera uma bolha de ar, alguma coisa assim, ou um material do solo que misturou com o concreto, esse teste ele consegue fazer essa acusação. Ele acusa essa anomalia, vamos dizer assim. Isso é um teste mais simples, tá? E também existem os testes de prova de carga, que é a prova de carga dinâmica. Esse teste existe a norma, uma obra a partir de uma quantidade de estaca, você é obrigado a fazer a prova de carga. Essas provas de carga, elas vão lhe dar realmente a informação, se a estaca da amostra colhida, ela vai atingir a carga que está estabelecida no projeto. Ela vai te dar a carga, né? Aí você compara com o projeto. Se ela deu acima da carga ou igual, ok. Se ela deu abaixo, aí o projeto volta para o projetista para talvez um reforço, uma readequação. Nossa, Sim. imagina que você está aí numa obra onde você recebe o material e assim, esse teste você faz esse que você falou Não, são todas bater. empresas contratadas. São todas empresas São que todas fazem. empresas especializadas nisso, contratadas para fazer esses testes. Né? Muito. É muito importante, muito importante. Essas obras de maiores portes, praticamente todas elas trabalham com esse tipo de dispositivo de segurança. Realmente. Mesmo porque é uma questão normativa, não é só uma segurança, né? A norma impõe que obras acima de tal porte sejam feitas provas de carga numa amostragem de estaca. Isso era uma das questões que eu ia até perguntar, né? Sobre as normas, né? Então, em cada projeto, né? Estrutura, então, teria um tipo para estar trabalhando. A NBR, ela reza uma norma específica para fundações, 6122. É uma norma que estabelece todos os critérios executivos, parâmetros, uma norma que estabelece o instrumento de auxílio das empresas